Não, né? Então vamos lá. Começar a nossa lição. Nós estamos na lição 2. Domingo passado, nosso diácono Edson falou da lição 1. O povo que conhece o seu Deus. Nós vamos estar estudando a respeito da riqueza do conhecimento de Deus. Eu sou apaixonada por esse assunto. Quando eu vi o tema, assim, meus olhos brilharam. Aí eu achei que eu ia dar a lição 1, já estava até estudando. Aí me deu aquele clique, né? Eu falei, deixa eu ver o que foi dado domingo passado. Aí eu vi que o Edson já tinha dado. Eu falei, quase que eu chego e dou de novo. Eu cheguei, já tinha estudado já a lição do professor. Aí eu ouvi a lição, né? Eu vi o estudo que ele deu, porque é uma sequência. E agora nós vamos dar continuidade. Até recomendo os irmãos que não estiveram aqui domingo passado a ouvirem, né, o estudo. Está lá no nosso YouTube, não sei se você já está inscrito no nosso canal, também é muito importante, ajuda, né, essa audiência, você compartilhar. Vamos abrir a palavra de Deus em João 17:3. É uma das leituras, são duas leituras principais hoje. João 17:3 e depois Gálatas 4, 8 e 9. São os textos principais. João 17:3. Esse texto está dentro da oração sacerdotal de Jesus. Jesus já tinha encerrado os seus ensinos e ora, né, após pregar a palavra de Deus às pessoas, né, que estavam ao seu derredor. Jesus agora ora, nos dando duas lições, né, a importância de pregar a palavra, mas a importância também da oração. E aqui Jesus, ele intercede, ou seja, a importância de nós orarmos pelas pessoas. Esse ensino também nós recebemos. E dentro dessa oração, no versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler Gálatas 4, 8 e 9. Gálatas 4, 8 e 9. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, ou seja, antes, né, quando vocês não conheciam a Deus, vocês servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Nem Paulo aqui dando uma advertência, um puxão de orelha na igreja, dizendo, antigamente vocês não conheciam Deus e vocês adoravam deuses que nem Deus são. Mas agora que vocês já conhecem a Deus, por que vocês ficam voltando a práticas, né, que Deus nunca exigiu de vocês? Né, práticas, rudimentos que são fracos, pobres, né, que escravizam vocês e não os aproxima de Deus. Muito pelo contrário, né, os afasta de Deus. E a nossa lição, ela vai justamente nos dar esse entendimento, nos levar ao conhecimento de Deus para que nós o agrademos. Esse é o desejo do nosso coração, não é mesmo? Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos misericórdia e que o teu Santo Espírito, ó Deus, desvende os nossos olhos, quebranta o nosso coração, nos dê entendimento, ó Deus, da tua palavra, porque é o Senhor quem se revela a nós, é o Senhor que se faz conhecido a nós. Te pedimos essa graça nesta manhã, revela a cada um de nós, ó Deus, nos mostrando a melhor forma, Senhor, que o Senhor se agrada de nós o adorarmos, de nós o servirmos, de como o Senhor quer que vivamos, segundo a tua palavra, ó Deus. Nos dá um coração inclinado à obediência, Senhor, à tua vontade, ao teu querer, em nome de Jesus. Amém.
Então, o objetivo da nossa lição é que nós venhamos a conhecer a Deus e encontremos em Deus plena realização. E uma vez que nós o conhecemos, né, de forma íntima, porque muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus, mas não na intimidade que Ele gostaria que o conhecêssemos. Uma vez isso, nós, como suas ovelhas, nós vamos reorganizar as nossas prioridades e colocar o conhecimento de Deus em primeiro lugar. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: qual é a sua prioridade de vida hoje? O que você mais se preocupa hoje? Para você é uma prioridade. Aquilo ali está em primeiro lugar na sua vida. O que é? É a sua família, seus estudos, sua carreira, né, sua saúde. O que você coloca em primeiro lugar? Você já parou para pensar nisso? Eu falo que é aquilo que a gente mais pensa, né? É um termômetro para chegar a essa resposta. O que você mais pensa ao decorrer do dia? Com o que você mais se preocupa? Geralmente, aí vai dar uma orientação para o que é prioridade na sua vida. O seu primeiro pensamento, quando você acorda, fica preocupado com o seu trabalho, com as contas para pagar, né, com a família, como é que está todo mundo. São valores, são coisas importantes? São importantes. Mas a gente vai aprender nesta manhã, através, né, desse estudo, o que deve estar em primeiro lugar. E também, outra pergunta que todo mundo acaba fazendo para si em algum momento. Uns fazem essa pergunta na adolescência, os outros já fazem na idade adulta, os outros às vezes já estão na beira da morte e que vão cair a ficha a respeito do que faz sentido. Né? A sua vida faz sentido para você? A sua existência? Já parou para pensar nisso? Eu existo para quê? Qual o motivo de eu estar nesse mundo? Por que Deus me fez, né, existir? Então, sua vida faz sentido para você? Você já encontrou essa resposta? Se não, a gente também vai estar estudando a respeito disso. E antes de mais nada, eu quero convidar vocês a abrir Jeremias 9, só 2 versículos. Jeremias fica no Velho Testamento. Jeremias 9. Nós vamos ler o versículo 23 e 24. Eu acho esse texto tão lindo. Jeremias 9. Vinte e 23 e 24. Glória em conhecer a Deus. Vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora eu vou fazer uma pergunta inversa, né? O que agrada a Deus, então? O que agrada a Deus, segundo o que vocês leram ali? Ele já responde, né, no versículo 24, que me conheçam e saibam que Ele é o Senhor misericordioso, justo e faz juízo na terra. É isso que agrada a Deus. Mas o que agrada o homem? É exatamente o que fala o versículo 23, né? Qual é o homem que não gosta da questão né, de ser sábio, inteligente, ter títulos, né? Muitas faculdades, saber muitas coisas, ser reconhecido pela sua inteligência? Qual é o homem que não gosta de ser reconhecido pela sua força? Um homem forte, né? Geralmente a gente vê esses homens
muito, né, que treinam muito, a gente, nossa, que, né, diferente, aí a pessoa fica toda feliz, toda força. Ou rico, nossa, aquela pessoa é muito próspera, tem não sei quantos gados, fazendas, aviões, riquezas. É o que o homem se gloria. É o que nós reconhecemos no outro e diz, nossa, aquele lá é pessoa importante, uma pessoa reconhecida. Mas não é esse o olhar de Deus. Não é esse que Deus se agrada. Não que essas coisas não sejam boas, mas o que agrada a Deus é ver esse rico, esse forte, é ver esse sábio, inteligente, buscando conhecimento a respeito dele. É isso que Deus, ele nos chama, né, a essa busca. Por quê? Dentre todas as coisas, né, que existe, buscar a Deus é uma condição que vai dar o maior prazer ao homem. E isso está lá no Breve Catecismo, né, que diz assim, a pergunta do Breve Catecismo de Westminster, número 1, a pergunta: qual é o fim principal do homem? Então, por que o homem existe? Né? Qual a finalidade do ser humano na Terra? Aí, a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Não é desfrutar de Deus só hoje aqui na terra, mas é para toda a eternidade. É isso que traz alegria e contentamento ao nosso coração. Ter dinheiro é bom, ter saúde é bom, ter família é bom, ter emprego, ter estudo, tudo isso é bom. Não é ruim, não são coisas ruins, são virtuosas, mas nenhuma delas traz contentamento, traz plenitude, traz paz ao nosso coração. Somente quando nós entendemos que a nossa vida era para a glória de Deus e para desfrutá-lo. Então, daí a importância de nós reorganizarmos as nossas prioridades e colocar cada coisa no seu devido lugar. E aí eu volto para a nossa pergunta. Qual é a prioridade? Imagine aqui agora, tá? A minha mão está no centro e ao derredor tudo que nos envolve. O que está no centro da sua vida? Segundo o que nós entendemos, é a importância de nós conhecermos a Deus e glorificá-lo e tê-lo como prioridade na nossa vida. E as outras coisas, família, saúde, trabalho, carreira, entretenimento, estudo, estão ao derredor, amigos, né? Ao derredor, e não no centro da nossa vida. E o primeiro ponto que a revista enfatiza é justamente a nossa segunda pergunta, que foi o que nessa sua vida faz sentido para você. E o ponto 1 que a nossa revista trata é sentido para a vida. Assim que você toma consciência de que a principal razão para a sua estada aqui é conhecer a Deus, a maioria dos problemas da vida se enquadra no seu devido lugar. Por quê? Quais são os problemas da vida? Cada um de nós tem um. Tem uns que é a saúde, tem outros que é problemas no trabalho, financeiro, tem outros que são problemas de relacionamentos com filhos, com pais, com amigos, com vizinho. E hoje em dia, as pessoas elas estão vivendo muito sem sentido, muito chateadas com tudo e com todos, insatisfeitas. Eu fiz uma viagem para fora com o Gabriel e a Júlia, e enquanto a Júlia estudava, a Júlia foi fazer um intercâmbio, eu e o Gabriel andamos muito, ficamos passeando, conhecendo os lugares. E nós, como servos de Deus, né, a gente se alegra desses momentos, pela oportunidade de ver, né, as maravilhas da criação, tudo diferente, a natureza, animais, flores. Eu ficava, né, apaixonada, queria tirar foto de tudo quanto é flor. Gabriel, mãe, bora andar, a senhora fica só querendo tirar foto de flor. Porque é diferente, isso nos atrai. Mas uma coisa me despertou a atenção e eu conversava muito com o Gabriel. Estávamos num local extremamente desenvolvido, um dos mais desenvolvidos da Terra, financeiramente, intelectualmente,
tecnologia de ponta, mas quando você olhava para a face das pessoas, você via muita tristeza. Muita tristeza. As pessoas muito indiferentes umas às outras. É como se você fosse invisível. Você podia entrar de ponta cabeça, com as pernas para cima, andando com as mãos. Você podia entrar do jeito que fosse, em qualquer ambiente. Ninguém te notava. Impressionante. Ninguém observava você. Você podia passar mal, você podia morrer ali. Ninguém te observava. Era assim, todo mundo sempre com os olhos baixos, ninguém te olhava. Isso era 99% das pessoas. Mas teve um lugar que eu e o Gabriel fomos, que fez toda a diferença. Num domingo à noite, 6 da tarde, eu estava muito sensibilizada ainda, devido ao que aconteceu com a Renata. E eu confesso aos irmãos que a minha vontade era ficar mais deitada do que ir ao culto. Eu não estava com forças para sair de casa. E o Gabriel, mamãe, mas vamos, já está no nosso planejamento. Falei, Gabriel, falta meia hora, é longe. Tem certeza que você quer ir, filho? Quero ir. Nós fomos, perdemos o ônibus, fomos a pé, chegamos lá 10 minutos atrasados. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, mesmo com uma língua diferente, mesmo sendo um culto de anciões, era o culto das 6 horas, só tinha idoso. O mais novinho devia ter 80 anos. É de 80 anos para lá. E eu e o Gabriel lá no meio. Depois eles vieram nos explicar que aquele horário era o culto dos idosos. Irmãos, foi o local que eu, mas o Gabriel, mais nos sentimos bem. E não foi eu só que falei, foi o Gabriel que me disse. Quando nós saímos novamente a pé para casa, 40 minutos de caminhada, o Gabriel falou assim, mamãe, foi o melhor lugar que nós fomos de todos. Se eu morasse aqui, eu ia congregar lá. Eu me senti tão bem-vindo, mamãe, eu me senti tão bem. Eu falei, filho, eu senti a mesma coisa. Aí ele falou assim, ali é a nossa casa, né? É o nosso lar, é o nosso povo. Eu achei tão bonito o que ele falou, porque era o que eu estava pensando. Estar na casa do Senhor, estar no meio do povo de Deus, conhecer a Deus, louvar o Senhor, adorar o seu nome, é o que faz sentido para a nossa vida. Não são as riquezas, a tecnologia, tudo que esse mundo tem a nos oferecer. São coisas que nós usufruímos delas, mas elas jamais podem ocupar o lugar de Deus. E como é gostoso, é um mistério. Eu poderia, o que eu pensei, eu falei para o Gabriel, eu falei, Gabriel, eu participei da escola bíblica lá, nossa, né, eu estava lá assistindo. Falei, Gabriel, a gente pode assistir o culto online, sei lá, seria 10 da noite, né? Que era 4 horas a mais, acho que era mais, 11 da noite. A gente assiste o culto online, filho. Que lá anoitece 10 da noite também. Aí ele falou assim, não, mamãe, vamos para a casa do Senhor. Eu falei, vamos, filho. Eu fui pela obediência, irmãos, eu fui bem arrastada, mas eu fui. Fui porque é certo, o Senhor nos chama a congregar. E aí o mistério da comunhão traz o quê? Traz paz ao nosso coração. Nunca deixe de vir à casa do Senhor. Nunca deixe. Não sei, em casos muito extremos, estar aqui, irmãos, é diferente. Foi o que nós sentimos, nos sentimos acolhidos, nos sentimos amados, nos sentimos renovados. Eu cheguei uma pessoa, é tanto que eu achei tão longe, e quando eu voltei, parecia que foi 5 minutos de caminhada. Tão bem, tão feliz, porque isso faz sentido, dá valor à nossa vida. E deve ser o nosso alvo de vida, conhecer a Deus diariamente, deve ser o nosso primeiro pensamento. Deus tem que ser tudo na nossa vida. E aí a nossa lição, ela traz um ponto que eu gostaria de enfatizar, que ele fala o seguinte, que nós temos que ter muito cuidado, porque de acordo com as Escrituras, conhecer a Deus é um território em que é fácil de ser enganado. E você pode pensar que conhece a Deus, quando isso não é verdade. Às vezes você não conhece a Deus. Às vezes o Deus que você criou na sua cabeça, na sua vida, é um Deus com letra minúscula, que você criou, e que você tenta todos os dias agradar da sua maneira e do seu jeito. Luciana, mas como eu vou saber
se eu estou enganada a respeito se eu conheço ou não a Deus? Está aqui, ó, a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, porque ela vai revelar o Deus verdadeiro. Ela revela Deus. Não é o que os filmes apresentam, a televisão apresenta, muitos homens falam. É o que a Bíblia fala. Isso vai tirar você das falsas religiões, dos falsos sofismas, dos falsos pensamentos, de tudo aquilo que o homem tenta colocar na nossa mente como verdade, e que faz sentido. Muita gente fica assim, esse negócio até que faz sentido. Mas se vai contra a palavra de Deus, é falso. Não vai trazer contentamento para a sua alma, vai te escravizar. Vai fazer você achar que está certo, mas na verdade está tudo errado. Está levando uma vida miserável em relação à vida espiritual. Pode ser muitas vezes rico, abastado, mas espiritualmente miserável. Por quê? Porque não conhece a palavra. E aí a pergunta é, você realmente conhece Deus? E o ponto 2 diz, então o que é conhecer a Deus? O conhecimento, né, a revista fala aqui, que quando você conhece algo inanimado, um monumento, né, a respeito de um lugar, é através de pesquisa e exploração. Você pesquisa a respeito, você vai lá, você vê. É algo, né, para você pesquisar sobre. Mas e quando é uma coisa viva? A tarefa é muito mais complicada. Porque conhecer um ser vivo não significa somente conhecer a sua história, mas também como ele é e como age. Esse tipo de conhecimento só é possível quando há algum contato com ele. Quanto mais próximo for o contato, maior é o conhecimento que se tem. Quantas pessoas você achava que conhecia, mas depois que você se aproximou, passou mais tempo perto? Isso acontece muito nos grupos familiares, né? A gente está aqui na igreja, acha que conhece todo mundo. Aí no grupo familiar, como a gente se vê toda quinta-feira, e tem mais tempo para saber o que a pessoa gosta, não gosta, né? Quando é a pergunta lá do quebra-gelo. Aí na hora da edificação, a gente acaba às vezes abrindo o coração para situações da vida difíceis que nós já passamos. E aí você realmente começa a conhecer aquela pessoa, na intimidade, coisa que você nunca imaginava, que aquela pessoa já tinha passado, a luta, a vida dela, a história dela. E aí, quanto mais você convive ainda, mais íntimo você se torna daquela pessoa. Agora, aqui fala o seguinte, quando esse conhecimento se trata de seres humanos, entre nós, é um pouquinho complicado. Porque eu posso esconder algo de você. E você pode esconder algo para mim. Ou então, de repente, eu posso não querer ser íntimo de você. Por não querer, ou por não confiar, enfim. Então, o relacionamento entre os seres humanos é algo ainda, né, meio complicado por causa disso, porque pode não haver transparências. E esse grau de intimidade vai depender do quão íntimo eu quero ser de você, e você de mim. Eu posso até forçar uma amizade, mas se eu perceber que o outro lado está fugindo de mim, o que vai acontecer com o tempo? Você, não quer ser meu amigo. Não gostou de mim, não me curte. Não tem como. Mas aí a revista ela vai nos apresentar um relacionamento que é diferente, que é o nosso relacionamento com Deus. Ele diz assim, imagine agora que seremos apresentados a alguém que sentimos ser superior a nós. Quer em posição, distinção intelectual, habilidade profissional, santidade pessoal, de alguma outra maneira. Se essa pessoa se limitar a formalidades protocolares conosco, podemos ficar desapontados. Mas não nos sentiremos no direito de reclamar. Mas se em lugar disso ela começar a conversar conosco com franqueza e a realizar atividades comuns em nossa companhia, nos sentiremos enormemente privilegiados. Guardadas as proporções, essa é uma ilustração do que significa conhecer a Deus. Deus é grandioso.
Já parou para pensar na grandiosidade de Deus que criou todas as coisas? Quando você para, né, para contemplar os céus, contemplar a obra da criação, tudo que Deus fez, tão complexo, o ser humano, é tudo tão maravilhoso que você fala, meu Deus, tu te importas comigo? Que eu sou um cisco diante da tua grandiosidade. Mas, de repente, esse Deus tão grandioso, Ele se importa comigo. E você percebe que Ele não só se importa com você, mas que Ele te ama. E que Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser seu amigo. Quer estar próximo. E que você valorizar isso. Como não valorizar isso? E em Cristo, Deus fez isso. Porque se Jesus não tivesse feito o que fez, como nós, miseráveis pecadores, nos apresentaríamos diante desse Deus santo? Mas como Cristo pagou um preço por nós, o sangue dele está sobre nós, esse sangue que nos purifica, nós podemos sim ter esse relacionamento íntimo e próximo com Deus. E aí a revista apresenta para nós algumas atividades, né, que nós podemos fazer para conhecer e ter esse relacionamento próximo com Deus. Primeiro ponto, ouvir a palavra de Deus. Recebê-la como interpretada pelo Espírito Santo em aplicação à própria vida. Não ter a palavra de Deus como algo difícil, distante. Não vai ser do dia para a noite que você vai entender a Bíblia. Mas Deus se agrada do seu interesse. Deus se agrada em te ver buscando, mesmo sem entender tudo o que você lê. Quantas vezes eu já não li passagem das Escrituras que eu não entendia nada? As genealogias era uma delas, que eu falava, Senhor, eu entendo a palavra do Senhor. Tudo aqui é inspirado, eu creio. Mas quando eu ia ler lá, eu disse, Senhor, eu não estou entendendo nada. E fulano morreu, fulano nasceu, e fulano morreu, fulano nasceu. E eu nunca esqueci o dia que o pastor Joás, lá na Central, falou, hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 1, que é a genealogia de Jesus. Aí eu sentei na cadeira, falei, agora eu vou entender esse negócio, esse mistério. Que até então, isso faz pouco tempo. Não tem tanto tempo assim. E ali ele explicou, né, o porquê das genealogias. Para mim foi um deleite, eu nunca esqueci aquela escola bíblica. Maravilhosa. Por quê? Porque era uma curiosidade minha desde criança, mas em nenhum momento eu deixei de ler a genealogia por não entender. Eu fiquei buscando, eu falei, um dia o Senhor vai me revelar isso aqui. Pode ser que no dia que eu for para a glória, vai ter muita coisa que eu ainda não entendi. Mas o que eu entendo, mesmo que seja pouco, já é o suficiente para Deus falar o meu coração. Por isso, persista. Em segundo lugar, observar a natureza e o caráter de Deus, como revelados na sua palavra e por meio das suas obras. Em terceiro, aceitar seu convite e fazer o que ele ordena. Em quarto, reconhecer e regozijar-se no amor que ele demonstrou ao se aproximar de você e atraí-lo à sua divina companhia. Isso é maravilhoso. Já parou para pensar isso? Nós gostamos, né, de sermos convidados por pessoas ilustres. Eu tenho certeza que você gosta. Uma pessoa importante. De repente você chega na sua casa, né, um convite para você estar, né, numa reunião, presidente da República, ou uma pessoa ilustre aos teus olhos. Nossa, lembraram que eu existo? Isso traz, assim, certo, né, responsabilidade para a gente. Me enxergaram. Mas nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, que a todo tempo nos convida a estar junto a Ele. E o que nós fazemos? Muitas vezes ignoramos, não damos importância. Vivemos a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, irados, aborrecidos, murmurentos. Porque quando nós estamos longe do Senhor, é assim que nós ficamos, naturalmente. Nós ficamos reclamões. Nada está bom para a gente. Murmurentos. A gente só vê defeito no mundo, nas pessoas e em Deus.
A gente só vê defeito, porque nós estamos distantes do Senhor. Mas quanto mais perto você está de Deus, mais gratidão brota no seu coração, mais amor, mais compaixão, mais bondade, porque isso vem dele, né? Vem do coração dele para nós. Ponto 3. Conhecendo Jesus. A Bíblia nos diz que conhecemos a Deus da mesma forma que um filho conhece seu pai, que uma esposa conhece seu marido, que um súdito conhece o seu rei, que a ovelha conhece seu pastor. Todas essas 4 analogias apontam para o relacionamento. Isto é, parte do conceito bíblico de conhecer a Deus, a saber que aqueles que o conhecem, isto é, aqueles a quem ele se revela, são amados e cuidados por ele. Então, é o Senhor quem se revela a nós. Qual é a nossa parte nessa história? Buscar conhecê-lo. Ele vai nos ver buscando. E o que o Senhor faz? Ele se revela a nós. Ele vem a nós. Ele se revela para que a gente possa conhecê-lo. Podemos conhecer a Deus dessa maneira, apenas por meio do conhecimento de Jesus Cristo, que é o próprio Deus manifestado em carne. E como é que Deus se faz conhecido por nós? Através de Jesus. É o Deus encarnado. Vamos abrir a palavra de Deus? Quer ver? Em João 14, 9. Talvez essa seja a mesma pergunta sua. João 14, 9. Era a pergunta de Filipe, de repente é a sua também. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecer quem? Jesus, que é o Deus encarnado, manifesto, que veio a esse mundo nos mostrar, falou com autoridade, né? Nos ensinou como viver, viveu com pessoas simples, viveu com pessoas difíceis, pessoas complicadas. Se você acha que as pessoas que você convive são complicadas, né? Sua família, seus vizinhos, seus amigos são complicados, pessoal do trabalho, para estudar os discípulos de Jesus, como eles eram complicados. Mas Jesus ali nos ensinava como lidar com cada uma dessas pessoas, com os fariseus, com os publicanos, com os pecadores. Como lidar com as situações da vida. Os evangelhos, nós temos 4 evangelhos riquíssimos em ensinos de relacionamento. Todo o tempo ali Jesus, né? O que um evangelho nos citou, o outro cita. O que o evangelho às vezes foi muito resumido, o outro explicou de uma forma maior. Dá para você entender, porque a Bíblia ela vai se explicando. Tem gente que fala assim, mas como é que eu vou entender a Bíblia? A Bíblia ela se explica. A partir do momento que você começa a estudar ela mesma ela vai fazendo você entendê-la. E a partir do momento que aqueles homens, né, aqueles galileus simples, conviveram com Jesus, eles tiveram a vida deles totalmente transformada. E foram homens que tiveram gratidão no coração deles, e isso despertou neles um senso de lealdade e privilégio desse conhecimento. Mas e nós hoje, né? Será que nós podemos usufruir desse relacionamento com Jesus? Jesus não está aqui fisicamente. Mas pode sim. Quais são essas diferenças? Da época, né, dos discípulos que estiveram ali tete a tete, né, do ladinho de Jesus, e para nós hoje. Primeiro ponto, nós não temos a sua presença espiritual, física, mas nós temos a espiritual, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Em segundo lugar, nós temos o privilégio de ter a Bíblia
o Novo Testamento, que nos faz entender todo o ministério de Jesus, a sua morte, a sua divindade, o seu sacrifício expiatório, que os discípulos naquela época não tiveram esse entendimento a princípio, né? As coisas foram sendo reveladas, e nós já temos. Então, para nós, isso é um privilégio. Em terceiro lugar, o modo de Jesus nos falar agora não é pronunciado palavras novas, mas ele aplica na nossa consciência as palavras que estão registradas na Bíblia, né, nos Evangelhos. E o Espírito Santo certifica dessas palavras no nosso coração. Entretanto, conhecer Jesus Cristo continua sendo uma relação de discipulado pessoal. É algo íntimo entre eu e Ele. Como foi para os 12 enquanto Ele estava no mundo. A voz de Jesus é ouvida quando se reconhece aquilo que Ele afirma ser. Quando se confia em sua promessa e se responde ao seu chamado. Conhecer Jesus é ser salvo por Ele do pecado, da culpa, da morte, tanto nesta vida quanto na vida futura. E isso faz com que nós tenhamos paz. Porque tem pessoas que estão vivendo a vida toda se sentindo culpados, carregando o peso da culpa. E não tem paz. Não tem paz com as pessoas, não tem paz com Deus. E aí, uma vez que você toma conhecimento, igual ele fala aqui, né? Você reconhece a voz de Jesus, você confia em quem Ele é, Senhor e Salvador, e você responde, né, a esse chamado, você fica em paz com Deus, tanto nesta vida, e ansioso pela vida eterna. Você para de ter medo da morte. Um cristão que tem intimidade com Jesus é como o apóstolo Paulo: meu viver é Cristo e meu morrer é lucro. Ele entendia que estar aqui na terra era para cumprir uma missão, e todos nós temos uma missão. Você tendo consciência ou não, você tem uma missão. Você tem um propósito na sua vida. Você cumprindo ou não, quando você cumpre, isso alegra a nossa alma. É aquela coisa, né? Nasci para isso. Que maravilha. E nós estamos aprendendo que essa maravilha é o quê? É conhecer a Deus. E quarto ponto, uma questão pessoal. Conhecer a Deus é uma questão de relação pessoal. É muito mais do que você saber sobre Ele. É uma questão de se relacionar com Ele, à medida que Ele se revela a você e ser conduzido por Ele. O fator decisivo para se conhecer a Deus é tratar diretamente com Deus a respeito da aplicação prática da verdade na vida pessoal. Não adianta eu ser um conhecedor da Bíblia, conhecer a Bíblia, mas não aplicar na minha vida, não faz sentido. Isso não se torna uma relação pessoal. O que Jesus fez quando Ele veio à Terra? Ele pegou todo um Velho Testamento, que era mal interpretado, não era vivido da forma correta, e mostrou que o Velho Testamento era aplicável. E aí Ele falou, olha, a Bíblia diz isso, então aplique, é assim. E viveu o Velho Testamento. Aplicou no dia a dia dele, junto ali aos seus discípulos. Leia o Evangelho e você vai ver isso claramente. E nos ensina hoje a mesma coisa. O que tem na palavra, nós por nós mesmos, a gente não consegue muitas vezes aplicar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos fortalece. E na sua busca diária, um dia de cada vez. De repente você fica preocupado, eu não vou conseguir, aí você pensa em muito tempo. Não, eu não vou conseguir muito tempo, mas hoje eu vou conseguir. Hoje vai ser um dia que eu vou lutar contra essa minha fraqueza. Vou lutar contra esse pecado. Hoje eu vou lutar. E amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, até o dia que o Senhor te levar. Um dia de cada vez. Conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal. Envolve mente, envolve vontade, envolve sentimento. O cristão é e deve ser emocionalmente envolvido nas vitórias, nas vicissitudes da causa de Deus nesse mundo. O cristão é aquele que se envolve, que não coloca o nome de Deus em vão. Eu falo isso muito, eu e Marcelo, a gente conversa muito sobre isso. Nós temos um sobrenome,
E nós temos que honrar esse nosso sobrenome. Aquela é a Luciana, ela é crente. Ela é cristã. É o nosso sobrenome. É a Luciana de Cristo, é o Renan de Cristo, é a Liana de Cristo. E isso é muito forte. Nós temos que zelar pelo nosso sobrenome de sermos cristãos. Nós jamais devemos envergonhar, ridicularizar, que as pessoas possam fazer chacota com o nome de Deus por nossa causa. Olha ali o crentinho. Olha ali. Para ser crente igual aquele ali, eu prefiro nem ser. Para ser cristão como aquele ali, eu prefiro nem ser. Jamais, jamais. Zele pelo seu sobrenome de cristão. Carregue isso como uma honra, um privilégio que Deus lhe deu de ser chamado por Ele, para viver para Ele e para a glória dEle. Faça bom uso desse nome. Porque Deus confiou Ele a você. Você não é mais fulano, você é fulano de Cristo. Você carregue isso como uma honra na sua vida. Conhecer a Deus é uma questão de graça. É um relacionamento em que a iniciativa pertence completamente a Deus. Você não busca a Deus porque você quer, porque você acha que é bom, que é importante. Você busca a Deus porque, primeiramente, foi uma iniciativa dEle. Não produzimos amizade com Deus. Ele é quem faz amizade conosco. Que lindo isso, né? Ver Deus, imaginar Deus vindo ao nosso encontro. Como a gente se sente agraciado, importante. Mesmo que ninguém se importe com a gente. Mesmo que ninguém dê valor a gente. Tem um Deus que veio ao nosso encontro. Que coisa linda. Ele é quem faz amizade conosco, levando-nos a conhecê-lo, ao tornar seu amor conhecido por nós. A graça veio primeiro e permanece fundamental na nossa relação com Deus. É graça pura. Não somos merecedores. Os discípulos não eram merecedores. Ninguém que pisou nessa terra foi merecedor, a não ser o nosso Jesus, que foi perfeito. E pela graça é que hoje nós podemos, é graça. Graça é algo que não merecemos, mas recebemos. Por isso, seja grato a Deus. Não seja uma pessoa irada, reclamona, murmurenta pelo que você não tem. Traga à memória o que você tem. Você tem o Senhor. Você tem tudo. O que você não tem é um detalhe que te faz falta. Mas você tem o Senhor. E ponto 5 para encerrar. Sendo conhecido. Conhecer, quando usado para Deus, é uma palavra que indica a graça soberana, apontando a iniciativa de Deus em amar, escolher, redimir, chamar e preservar. É isso que Deus faz com cada um de nós. Ele nos ama, nos escolhe, nos redime, nos chama e nos preserva. O conhecimento que Deus tem daqueles que lhe pertencem está associado com todo o seu propósito de misericórdia salvadora. É um conhecimento que implica afeição pessoal, é muito amor envolvido. Ação redentora, fidelidade pactual, cuidado providencial para com aqueles que Deus conhece. Implica, em outras palavras, salvação, agora e para sempre. Portanto, o que absolutamente importa não é, em última análise, o fato de que eu conheço a Deus, mas aquilo que é mais importante, o que está por trás disso, o fato que Ele me conhece. Isso é mais importante. É saber que Deus nos conhece. Um Deus tão grande. E saber que eu estou gravado nas palmas de suas mãos. Vamos ler todos juntos, quem está com a revista? Página 7, na segunda coluna, lá no finalzinho. Acharam? No ponto 5, diz assim: eu estou gravado nas palmas de suas mãos. Eu nunca saio da sua mente.
Isso é lindo demais, irmãos. Isso é tão sublime. Isso faz a nossa vida fazer sentido. Isso faz a gente reorganizar nossas prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e busque-o de todo o coração. Esse é um conhecimento maravilhoso, há certamente uma grande razão para a humildade no fato de que Ele vê todas as coisas corrompidas, Ele nos vê assim. Não temos virtudes que o agrade. Coisas corrompidas a meu respeito, que meus semelhantes não veem, mas que Ele vê. Mais corrupção em mim do que eu mesmo consiga ver. Há, entretanto, igualmente, grande incentivo em adorar e amar a Deus, ao se pensar que, por alguma razão insondável, Ele me quer como seu amigo e deu seu Filho para morrer por mim, a fim de cumprir o seu propósito. Ninguém consegue me ver como eu sou, toda a corrupção que há no meu coração, as coisas que eu posso ser capaz de fazer, a maldade, a malícia, ninguém consegue ver. Eu mesmo posso nem saber, ter consciência disso, mas Deus vê toda a corrupção em mim. E apesar dela, Ele me ama e me chama para perto dEle como amigo, meu amigo, aquele que cuida de mim, apesar disso. Isso coloca humildade, irmão, no nosso coração. Isso nos enche de gratidão. Isso é um incentivo para adorarmos e amarmos a Deus de todo o coração e agradarmos o coração dEle todos os dias. Que esta manhã, essa palavra fique pulsando no seu coração, seja um divisor de águas na sua vida. Fomos feitos para conhecer a Deus e só encontramos plena realização nesta vida quando o conhecemos intimamente em Cristo e somos reconhecidos por Ele como suas ovelhas. A busca do conhecimento de Deus em Cristo deve orientar o estabelecimento das prioridades da nossa vida, pois foi para isso que fomos criados. Você foi criado para Deus, para conhecê-lo hoje e eternamente. E que esse seja um anseio do seu coração continuamente. A nossa aplicação, você foi criado para conhecer a Deus. Como isso influencia a organização das prioridades na sua vida? Você tem tempo para Deus? Você tem tempo para servir? Você tem tempo para cuidar das coisas de Deus, do que Deus ama? O que Deus ama, irmãos? Deus ama pessoas. E quando a gente cuida das pessoas, a gente agrada o coração de Deus. A gente não faz boas obras para ser salvo, porque Cristo já fez tudo por nós. Não precisamos fazer nada para ser salvo, só crer nele como o único Filho de Deus e nosso Salvador. Esse é o único requisito. Mas uma vez salvos, cheio do amor de Deus, esse amor é tão grande, tão transbordante, que a gente não consegue ficar com ele só para a gente. A gente quer ajudar as pessoas. Então, as boas obras acompanham quem é salvo. A gente não consegue ficar parado. A Kelly ficou sem graça porque sexta-feira, 10h30 da noite, era sexta, né, que você me ligou? Ela me mandou uma mensagem: Luciana, me perdoa, não sei o que, ela me botou um texto enorme me pedindo perdão, mas eu queria muito chamar umas amigas minhas e fazer um mini chá na minha casa. Você levaria a palavra? Irmãos, eu falei para ela que eu cheguei a me emocionar, eu fiquei tão feliz, porque eu queria muito levar a palavra ontem. Eu estava com muita vontade de falar de um assunto que eu estava meditando. E quando ela falou, isso transbordou no meu coração. Mas é algo que eu tenho buscado, tem que buscar isso. Você tem que desejar, colocar diante de Deus: Senhor, eis-me aqui, me usa para a glória do Senhor. Eis-me aqui como instrumento, Senhor. O que eu posso fazer? Para quem que o Senhor quer que eu ajude? Como eu posso ser útil na casa do Senhor, nas mãos do Senhor? E você pode ter certeza que essa oração é poderosa, que Deus, quando você ora, Ele abre as portas mesmo e começa a te usar, né? No tempo certo, na hora certa. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai amado, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos consola e que nos instrui. Que o Senhor
esteja sempre em primeiro lugar na nossa vida. Que aonde quer que estejamos, com quem estejamos, sejamos luz, sejamos sal, sejamos instrumento em Tuas mãos, para fazer a diferença, Senhor, na nossa geração. Para sermos bênção, ó Deus, na vida das pessoas e daqueles que estão próximos a nós. Mas também, ó Deus, que a cada dia nós possamos ansiar em Te conhecer. E que o Senhor, na Tua misericórdia, se revele a nós. Que a Tua graça seja sobre nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados, indiferença, todas as vezes que colocamos outras coisas em primeiro lugar, não priorizamos o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Que de hoje em diante possamos levar uma nova vida, uma vida que se esmera em Te conhecer, em Te obedecer, em Te servir. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora chamar à frente os nossos aniversários.